Você sabe o que é sondagem SPT, para que serve, como que ela é executada? Você sabe analisar e interpretar os dados de uma sondagem SPT? Se você quer aprender mais a respeito, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sondagem SPT. Eu vou te explicar o que é, para que serve, como que é executada esse tipo de sondagem e vou te ensinar também a analisar e interpretar os dados desse tipo de sondagem. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que é novo aqui no nosso canal que se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo. Lembrando que aqui no canal nós temos toda semana um vídeo novo sobre orçamento de obras. Então se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube te notifica e você não perde nenhum dos vídeos. Aproveitando também, eu peço para que você que ainda não nos segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui em cima o nosso Instagram e o link vai se encontrar na descrição do vídeo também. Então nos siga no Instagram, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil, com dicas, insights e muito conteúdo que vai te ajudar na sua carreira. Bom, se você já viu um relatório de sondagem SPT, provavelmente você ficou com dúvida de como que analisa, como que interpreta os dados contidos nesse relatório. Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar a analisar e interpretar esses dados. Mas antes eu quero explicar um pouco o que é sondagem, o que é a sondagem SPT, como que ela é feita, para que funciona. Então, para quem não tem ainda um conhecimento sobre o assunto, sondagem, pessoal, é um estudo de solo que é realizado antes do seu projeto de fundação. Então, toda a estrutura, toda a edificação, ela precisa ter uma fundação e a sondagem é importantíssimo, é um item primordial para o seu projeto de fundação. Então é necessário fazer esse estudo de solo, essa sondagem, para que você tenha dados do seu terreno e assim consiga dimensionar a sua fundação. Então toda e qualquer obra é imprescindível que você tenha o relatório de sondagem em mãos, para que você conheça o terreno que você vai construir esse empreendimento e assim dimensione a sua fundação de maneira correta. Então, pessoal, a sondagem SPT é um tipo de sondagem que é executado dentro da engenharia civil. O SPT vem da sigla em inglês Standard Penetration Test, que significa teste de penetração padrão. Então é um tipo de sondagem que é executado e nós vamos falar como que ela é executada, as normas que referenciam esse tipo de execução, para que você entenda melhor como que é feito esse tipo de sondagem. Esse tipo de sondagem, pessoal, a sondagem SPT, é popularmente conhecido como ensaio à percussão ou sondagem à percussão. E esse nome vem pelo método executivo desse tipo de sondagem. Então eu estou trazendo esse tipo de sondagem, pessoal, pois ele é o mais comum dentro da engenharia civil, mas há outros métodos de sondagem também. Mas o assunto desse vídeo é sondagem SPT e por isso vamos detalhar esse tipo de sondagem. Aí você pode estar me perguntando, mas Marcelo, por que esse é o método mais utilizado dentro da engenharia civil? E ele é o mais utilizado pois ele é o mais simples e também o que tem um melhor custo-benefício. Ele é um ensaio que tem um custo relativamente baixo se comparado a outros tipos de sondagem de solo. Então por isso que ele é muito utilizado dentro da engenharia civil. Ele é um ensaio acessível e um ensaio que você consegue executar em locais de difícil acesso, pois como vamos ver, os equipamentos utilizados para esse tipo de ensaio são mais fáceis de serem transportados e assim você consegue executar esse tipo de sondagem em locais de difícil acesso. Então, outros tipos de sondagem você precisaria de maquinários, de equipamentos maiores e assim teria uma certa dificuldade em chegar em alguns terrenos, chegar em alguns lugares mais remotos. Então esse tipo de sondagem ela é muito utilizado dentro da engenharia civil, pois é uma sondagem acessível e de fácil locomoção, e assim você consegue levá-la em ambientes
que outros tipos de equipamento de repente não chegariam. No entanto, pessoal, esse tipo de sondagem também tem as suas desvantagens. E uma delas é a sua precisão, pois é um método grosseiro de se executar esse tipo de sondagem e você pode ter variação nos valores obtidos devido a erros de operação. Então, como vamos ver mais à frente, é um tipo de sondagem que depende muito do seu operador e caso esse operador cometa algum erro, isso vai influenciar diretamente na qualidade do ensaio. Então essa é uma grande desvantagem desse método. Então, como vocês podem ver, é um método que tem vantagens, mas que também tem desvantagens. Então, pessoal, eu vou deixar passando aqui ao lado uma imagem dos equipamentos utilizados para executar esse tipo de sondagem. Então, vocês podem ver que nós temos um tripé, uma roldana, temos uma corda, um peso e em alguns casos temos um motor para puxar essa corda. Em outros casos, essa corda é puxada manualmente. Além disso, nós temos a haste e o barrilete. Então, para a gente conseguir entender e interpretar os dados desse tipo de sondagem, nós precisamos saber como que ela é executada, as etapas para a execução desse tipo de sondagem, para que a gente aprenda a analisar e interpretar os dados de maneira correta. Então agora eu vou contar para vocês como que é feito esse tipo de sondagem, passo a passo, para no final eu te ensinar como que analisa e interpreta os dados desse tipo de ensaio. Então a primeira coisa para se fazer, pessoal, é verificar a quantidade de ensaios que deve ser realizado no seu terreno e a locação desses pontos a serem ensaiados. Essa etapa ela é normatizada pela NBR 8036 de 83. Então essa NBR dita como que você deve fazer essa locação dos seus pontos de sondagem para esse tipo de ensaio. E ela diz o seguinte: você deve executar 2 pontos para uma área de até 200 metros quadrados. Entre 200 e 400 metros quadrados do seu terreno, você deve utilizar 3 pontos de sondagem. E aí ela diz que para áreas de até 1.200 metros quadrados, você deve utilizar um ponto de sondagem a cada 200 metros quadrados. Então, nesse caso, se o seu terreno tiver 1.200 metros quadrados, você vai fazer um ponto a cada 200 metros quadrados, totalizando 6 pontos de sondagem para esse terreno com 1.200 metros quadrados. E aí essa norma determina que para áreas superiores a 1.200 metros quadrados, você deve seguir a etapa anterior de um ponto a cada 200 metros e o que exceder a 1.200 metros quadrados, você deve fazer um ponto a cada 400 metros quadrados. Então vamos dar um exemplo de um terreno de 2.000 metros quadrados. Então você vai fazer um ponto de sondagem a cada 200 metros quadrados até totalizar 1.200. E aí você vai fazer 6 pontos de sondagem. E aí para áreas superiores a 1.200 metros quadrados, você vai fazer um ponto de sondagem a cada 400 metros quadrados. Então nesse caso de 1.200 para 2.000 metros quadrados, nós vamos ter 800 metros quadrados de área excedente. E como é um ponto a cada 400 metros, nós precisaríamos fazer mais 2 pontos de sondagem, totalizando 8 pontos de sondagem. Então é isso que a norma orienta que seja executado para a quantidade de sondagens a serem executadas nesse seu terreno, nesse seu empreendimento, e a locação dessas sondagens deve ser bem distribuída ao longo do seu terreno para que você pegue pontos diferentes e assim tenha um resultado melhor desse seu ensaio. E aí, pessoal, depois que você locou todos os pontos de sondagem desse seu empreendimento, você vai fazer a perfuração manual desse ponto de sondagem com um trado. Então eu vou deixar passando aqui ao lado a foto de um trado para você que ainda não conhece esse equipamento. E esse é um equipamento manual onde você vai fazer uma perfuração de 1 metro. Então com o trado manual você vai fazer uma perfuração inicial de 1 metro para então você instalar o seu equipamento de SPT e dar continuidade ao seu ensaio. Então, como eu falei, após você fazer essa perfuração inicial com o trado, você vai montar o seu tripé
com todos os seus equipamentos e vai instalar o seu tubo de revestimento. Então esse tubo ele é instalado para proteger esse furo e evitar o desmoronamento desse furo que você iniciou. E aí, pessoal, eu vou deixar passando aqui ao lado a foto do amostrador. Então, o que é o amostrador? O amostrador é esse objeto cilíndrico que ele é utilizado para você coletar o solo desse local onde você vai ensaiar. Então ele é um instrumento metálico, cilíndrico e oco, e aí você vai fazer a perfuração através de golpes que eu vou te explicar daqui a pouco, e assim você consegue coletar amostras do solo daquele local. Esse equipamento, a cada metro, você precisa penetrá-lo 45 centímetros no seu terreno em 3 trechos de 15 centímetros. E aí o operador que estiver executando esse ensaio, ele vai anotar o número de golpes que vai ser dado sobre esse equipamento para descer cada trecho de 15 centímetros. Então será anotado o número de golpe para os primeiros 15 centímetros, para o segundo trecho de 15 centímetros e por fim o terceiro trecho de 15 centímetros. Mas daqui a pouco eu te explico melhor como que é feito esses golpes e como que você faz essa medição. Então essa escavação ela é normatizada pela NBR 6484 de 2001 e ela é feita com um peso de 65 quilos, como nós pudemos ver na imagem anterior que eu mostrei para vocês. E esse peso de 65 quilos ele vai cair de uma altura de 75 centímetros. Então o operador vai elevar esse peso de 65 quilos a 75 centímetros da haste que vai estar acoplada a esse amostrador e vai soltar, e por gravidade esse peso vai bater no amostrador e assim vai contar um golpe de cravação. E aí, como eu falei anteriormente, o amostrador vai colher 45 centímetros de solos em 3 trechos de 15 centímetros. Então o operador vai anotar a quantidade de golpes que foi necessário para cravar os primeiros 15 centímetros, o segundo trecho de 15 centímetros e depois o terceiro trecho de 15 centímetros. E o trépano, pessoal, conforme a imagem aqui ao lado, ele é um equipamento de corte com uma saída de água. Então esse ensaio de SPT ele é escavado utilizando-se água, e esse trépano você vai fazendo o corte desse furo até descer a profundidade de 1 metro. E aí a cada 1 metro você vai bater o SPT nos 45 centímetros e depois descer os outros 55 centímetros, lavando como é comumente chamado no mercado. Então você vai bater o SPT de 45 centímetros e os outros 55 centímetros para chegar ao próximo metro a ser ensaiado. Você vai fazer essa escavação utilizando esse método de lavagem. Então o trépano ele serve para você injetar água para poder fazer essa escavação, e essa água ela retorna com um solo liquefeito e assim é expulso do furo através de uma bomba que também é utilizado para executar esse tipo de sondagem. E vale uma observação, pessoal, que esse equipamento ele é utilizado depois que você atinge o nível do lençol freático. Então por isso que esse tipo de sondagem é também chamado de sondagem por circulação de água. E aí você pode estar se perguntando, ok, já aprendi como é que se faz esse ensaio, mas até quando eu faço esse ensaio? Quantos metros? Quando que eu preciso parar esse ensaio? E aí agora nós vamos falar isso, as condições que você deve executar esse ensaio, e aí chegando a essas condições, o ensaio ele pode ser encerrado e você ir para o próximo furo ou próximo ponto de sondagem. Então o ensaio de SPT ele pode ser dado como concluído quando você atingir 3 condições. A primeira condição é quando você atingir em 3 metros consecutivos mais de 30 golpes para penetrar os primeiros 15 centímetros, os 15 centímetros iniciais. Então, se em 3 métodos consecutivos você precisou de mais de 30 golpes para penetrar esses primeiros 15 centímetros, essa é uma das condições que você pode dar o ensaio por finalizado. A segunda condição é quando em 4 metros consecutivos você precisar de mais de 50 golpes para os 30 primeiros centímetros.
Então, se você precisar de mais de 50 golpes para penetrar os 30 primeiros centímetros, você pode dar o ensaio como concluído, pois essa é a segunda condição para se encerrar esse tipo de ensaio. E a terceira condição é quando você, em 5 metros consecutivos, você precisar de mais de 50 golpes para penetrar os 3 trechos de 15 centímetros. Então, se em 5 metros consecutivos você precisar de mais de 50 golpes para cravar os 45 centímetros do seu amostrador, você pode dar como encerrado o seu ensaio, pois essa é a terceira condição que te permite dar o ensaio como concluído. Portanto, se o seu ensaio ele apresentar uma dessas 3 condições, você pode dar o seu ensaio como concluído e assim executar o próximo ponto de sondagem, conforme nós explicamos o passo a passo anterior. E agora nós vamos falar como interpretar os resultados do ensaio SPT. Bom, pessoal, o resultado do ensaio SPT ele é apresentado num gráfico que chamamos de perfil geotécnico. E esse gráfico ele é executado na escala 1:100 e ele é feito individualmente para cada furo. Então, cada furo que você executou um ensaio de sondagem, você vai ter um perfil geotécnico diferente. E aí, pessoal, o seu perfil geotécnico ele deve vir acompanhado de um projeto de locação também, para que você saiba aonde foram executados os furos de sondagem. Então, além do perfil geotécnico do ensaio daquele furo, você vai ter também um projeto com a locação dos pontos onde foi executada a sondagem. Então, de forma resumida, o resultado final de um ensaio à percussão ele deve vir acompanhado dos seguintes documentos: a planta de situação dos furos, o perfil de cada sondagem com as cotas de aonde foi coletadas as amostras, a classificação das diversas camadas de solo e o método utilizado para classificar essas amostras de solo, os níveis dos terrenos e dos lençóis freáticos com a indicação das respectivas pressões e a resistência à penetração do barrilete, indicando as condições que o mesmo foi tomado. Então estes são os documentos que devem acompanhar o seu ensaio SPT, o seu ensaio de sondagem à percussão. E aí, como ler um perfil geotécnico? O perfil geotécnico é um gráfico munido de várias informações classificadas em colunas. Então você vai analisar todas essas informações e elas vão ser apresentadas em algumas colunas. Nós vamos comentar cada uma dessas informações que o seu ensaio vai apresentar. A primeira parte do seu perfil geotécnico vai conter informações do NSPT. O que é o NSPT? NSPT é o número de batidas necessárias para se penetrar o segundo e terceiro trecho de 15 centímetros. Então, o primeiro trecho de 15 centímetros você desconsidera e aí você soma a quantidade de golpes necessários para cravar o segundo e terceiro trecho de 15 centímetros. Então, a soma da quantidade de golpes necessários para se penetrar os 30 centímetros finais do seu amostrador é chamado de NSPT, que é o seu índice de resistência à penetração. Então vai ser apresentado também o nível que se encontra o seu lençol freático naquele ponto ensaiado, a classe geológica, o perfil geológico, a profundidade em que se encontram as diferentes camadas de solo no seu terreno e a classificação dessas camadas de solo, dizendo que tipo de solo foi encontrado em cada camada desse ensaio SPT. E aí, pessoal, é muito importante que o seu ensaio contenha todas essas informações. Mas caso você não tenha todas essas informações, você tendo o seu SPT, o seu NSPT, você consegue fazer algumas interpretações do solo e assim conseguir fazer o seu projeto. Mas o ideal é que você tenha todas as informações para que você seja ainda mais assertivo na execução do seu projeto. E aqui, pessoal, eu vou deixar passando uma tabela que é da NBR 6484 de 2001 e ela faz uma síntese da classificação do solo baseado no SPT desse solo. Então, como vocês podem ver,
ela faz algumas considerações e considera, de acordo com o SPT, o que seria aquele tipo de solo. Então, ó, ela é separada entre areias e siltes arenosos e argilas e siltes argilosos. E aí ela descreve, baseando-se no número do seu NSPT, a classificação, se é fofa, se é mole, se é rija, conforme a tabela ao lado. Então essa tabela se encontra na norma 6484 de 2001 e você pode estar classificando o seu solo através dela, mas o ideal é que você tenha a classificação dos solos retirados através do seu amostrador, pois assim você tem um ensaio mais preciso. E agora, pessoal, nós vamos para um exemplo prático, que é o que todos vocês estão aguardando, para que a gente veja como é que é interpretado, como que é analisado os dados de uma sondagem. Então nós vamos usar aqui uma sondagem de exemplo para que eu explique como que você faz essa análise e essa interpretação dos dados fornecidos. Então, pessoal, vou deixar aqui ao lado esse ensaio dessa sondagem que a gente vai usar de exemplo, para que a gente possa ver todos os dados inclusos e assim interpretar cada um deles. Então nós temos um gráfico onde é apresentado o SPT, ao lado nós temos a profundidade onde esses dados foram obtidos, depois nós temos o ensaio à penetração com o número de golpes para cada trecho de 15 centímetros. Então, como vocês podem ver, nós temos o número de golpes para o primeiro trecho de 15 centímetros, o número de golpes para o segundo trecho de 15 centímetros e o número de golpes necessários para penetrar o terceiro trecho de 15 centímetros. E ao lado nós temos a resistência SPT, que, como dito anteriormente, é desconsiderado o número de golpes para a penetração dos 15 primeiros centímetros e é somado a quantidade de golpes necessários para a cravação do segundo e terceiro trecho de 15 centímetros. Então, pegando esse primeiro exemplo, nós temos um golpe para cada trecho de 15 centímetros. Um golpe para o primeiro trecho, um golpe para o segundo trecho e um golpe para o terceiro trecho de 15 centímetros. E aí, como eu falei, é somado os golpes necessários para se cravar o segundo e terceiro trecho. Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos ter 1 mais 1 e assim vai ter um NSPT de 2, que é a soma da quantidade de golpes necessários para cravar esse segundo e terceiro trecho de 15 centímetros. E aí ao lado nós temos o perfil geológico, a profundidade da camada desse perfil geológico. Ao lado nós temos a descrição do solo. Na outra coluna nós temos o nível d'água, o nível do lençol freático obtido nesse ensaio. E por fim nós temos como é feito o avanço desse ensaio SPT. Então, pessoal, se a gente olhar os 3 metros aí do nosso ensaio, você pode ver que ele está 10 centímetros acima do seu nível de lençol freático. Lembrando que essa cota ela é tirada do nível do terreno. Então, como você tem um lençol freático a 3 metros e 10, então o seu ensaio a 3 metros ele está 10 centímetros acima do seu lençol freático. E aí nós podemos reparar que o NSPT desse trecho de 3 metros também é 2, pois você tem um golpe para penetrar o segundo trecho de 15 centímetros e um golpe para penetrar o terceiro trecho de 15 centímetros. E aí ao lado, se nós olharmos o perfil geológico, nós podemos ver que se encerra o trecho de areia fina pouco siltosa e inicia-se a camada de areia fina siltosa. E aí, observando também o perfil, você consegue ver quantos golpes foram necessários para penetrar os 15 primeiros centímetros, os 15 centímetros do segundo trecho e os 15 centímetros do terceiro trecho desse amostrador, que, como nós podemos ver e eu já expliquei, é um golpe para os primeiros 15 centímetros, um golpe para o segundo trecho e um golpe para o terceiro trecho. E aí, pessoal, a última coluna que apresenta o avanço que foi feito essa sondagem, ela demonstra como foi feito esse avanço. Então, como vocês podem ver, a sigla TC significa trado concha, e é o trecho que você fez a perfuração a trado. Depois você tem um segundo trecho com a sigla TH, que
que é o trado hélice, que nós vimos anteriormente a imagem. Então essa coluna mostra o trecho onde foi utilizado esse trado hélice. Lembrando que o trado hélice ele é utilizado até você atingir o lençol freático. Então depois de atingir o lençol freático, aí você precisa executar o outro método, que é através do trépano, que nós já explicamos no começo do vídeo. E aí esse trecho que você utiliza o trépano, ele tem a sigla CA, que significa circulação de água. Então é o trecho onde você utilizou esse método de perfuração por circulação de água. E aí, como dito anteriormente, a cada metro é feito o ensaio SPT, onde você conta o número de golpes para cada trecho de 15 centímetros e por fim você soma o número de golpes do segundo trecho mais o terceiro trecho de 15 centímetros e assim você tem o NSPT ou o conhecido SPT, que chamamos comumente na engenharia civil. E aí, com esse número desse SPT, você consegue fazer estudos de solo e assim determinar o tipo de fundação que é mais adequado para aquele seu empreendimento, para aquele seu terreno. E agora, pessoal, eu quero que vocês me contem se vocês já conheciam como que é realizada uma sondagem, se vocês já sabiam interpretar esses dados, já sabia como que é obtido o SPT, que é tão comentado na engenharia civil para poder se analisar e dimensionar as fundações do empreendimento. Deixa aqui embaixo se você já conhecia, esse método, os equipamentos utilizados. E também deixe aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou se você quer que eu traga um conteúdo ainda mais detalhado sobre algum item mencionado nesse vídeo. Eu peço para você que nos assistiu até aqui que deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a entender ainda melhor esse tipo de ensaio muito utilizado dentro da engenharia civil. E eu peço para você que ainda não é inscrito que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal e temos também a nossa live. Então, pessoal, nos siga também lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pois no Instagram nós temos conteúdos diários. Então, nos acompanhe por lá também. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.